umas 300 gramas, tá bonzinho já. Alô pessoal, é mais o velhinho aqui do Roçado de Novo. Hoje eu tô com uma ideia aqui, que eu fiz um fogo de pó pra minha velha. Ela gostou muito. E o pessoal começaram a comentar, aí vou fazer um fogo portátil, sendo de pó portátil. Aí eu disse, é simples de fazer. Aí até o pessoal da nossa região já estão pedindo que eu faça um fogo para eles também. Tem um que é um colega meu, eu vou até fazer uma aqui agora, vai ser doado, eu vou dar ele. É gente boa, muito boa. Mas o pessoal está encomendando para fazer o fogo de pó, porque é econômico, é no pó de serra, que é baratinho. Aí eu vou começar. Esse tamborzinho aqui eu fiz o outro. O outro eu fiz pix lá, com tijolo e tudo. Mas é o mesmo tambor, esse foi mais barato. O outro foi 5 pontos, já comprei a 3. No seu velho. Aí eu já vou cortar o fundo que eu fiz o outro. Abrir uma janelinha aqui no fundo, empurrar para dentro. Que é onde vai pegar o cano. Aqui eu vou abrir também de novo. Tirar a tampa aqui. A máquina já está até ali. E ele vai ser portátil. Ele vai ficar aqui, ó. Pronto. Já tem esse pezinho aqui. Mas tem ferro velho, me conta essas coisinhas. O pessoal botar a carteira, essas coisas. Eu já ganhei que eu tenho ferro velho. Depois eu pintar ele aqui devagarzinho, ó. Já ficar assim. Aqui eu vou pegar o bueirinho, ó. Já fiz. O bueiro era um cano. Esse era um cano de ferro. Aí eu dei um corte assim e assim. Aí dobrei, já deu um joelho, ó. Esse joelho. Eu vou furar aqui. Um buraquinho aqui, de lado. Furar aqui. Botar ele e soldar ao redor. Eu vou tirar a tampa, que aqui a tampa já para botar as vazias, né? Botar as vazias. Bota vazia para cozinhar o que quiser, o arroz, o feijão, o que quiser cozinhar. E depois tem essa aqui que eu estou de ferro velho também, isso, baratinho. É uma chapa de inox, redonda. Não sei de que é a tampa de alguma coisa. Mas é de inox, bem pesado. Material bom. Que eu vou, depois que tem a tampa ali, ó. Pode botar ele aqui em cima, com o fogo já aceso. Aí você pode assar um peixe, que nem fosse uma chapa. Que nem aquela churrasqueira de chapa. Assar um peixe, estalar um ovo, fazer um beiju, uma tapioca, tudo que for assado. Assar uma banana frita, que nem aqui o povo gosta muito. E assim vai ser muito útil isso aqui, porque o beiju vai puxar aqui, aqui vai sair a fumaça, não vai fumaçar ela. Aí vai ficar bem bacaninha. Eu vou fazendo passo a passo, porque esse aqui é mais simples que o outro. O outro eu trabalhei com tijolo para fazer aqui, e é fixo. Esse aqui você pode... Eita, eu vou levar para minha chácara, vou levar para canto fulano. Aí ele desmonta todinho. Peça por peça. Lá você vai botar, montou. Fica fácil. Vai ser muito simples esse bagulho. E o pessoal tão doido que eu faço. Aí até a possibilidade daqui os vizinhos meus estão querendo que eu faça. Para poder eles usar em casa. Vai ficar portátil, fácil de fazer. Bom de levar para um canto, para uma chácara, para um canto, para outro. Quando você vai fazer um foguinho, simples, barato. E vai ficar bacaninha esse. Aí eu vou dar um começo daqui a pouco, já mostro um pedacinho. Esse aqui é rápido, não sei o que eu vou fazer. O outro eu gastei quase 2 horas para fazer, porque o outro tinha a parte de tijolo. Mas esse aqui, talvez não gastei 1 hora disso. Olha eu de novo, pessoal. Já adiantei um passozinho aqui, rapidozinho, ó. Eu abri aqui uma janelinha aqui, que nem você está vendo, é um quadrinho, ó. Quadradozinho, tem que a marca que eu tirei. Porque também o cano, o bueirozinho, eu rebati aqui para ficar quadradinho. Porque aqui eu vou soldar aqui, ó. Eu imaginei fazer redondo, mas ia dar mais trabalho para furar com a marquita redonda. Aí eu digo, não, quadradinho tem de trabalho. Aqui eu vou botar nessa opção aqui, aí eu soldo, arredor já fica o bueirinho, né? Aí também já furei aqui embaixo, ó. Aqui eu vou bater para entrar para dentro, onde eu cortei aqui, ó. Para ficar... Tá, quando eu botar o cano aqui, que vai ter um cano de ferro que é para no meio, ele ficar encaixado nos pinozinhos, ó. Vai ficar para cima, né? Aqui eu vim aqui só, e eu mostrei o outro, do outro programa, mesma coisa. Aí aqui eu aproveitei, né? Aproveitando. Vou pegar até essa peça aqui que sobrou aqui, ó. Fazer que nem essa. Essa aqui eu fiz para o fogão lá fixo. Eu vou aproveitar e fazer a mesma coisa que eu fiz essa, ó. Porque aqui, ó, é o seguinte, essa peça daqui que sobrou. Tirei as orelhinhas, soldei aqui, que eu soldei essa, ó. Furei outro buraco no meio aqui, para ficar mais pequeno, porque aqui você vai botar, ó. Olha como fica bacaninho. É a tampa do tamborzinho mesmo. É a mesma tampa, é. Porque aqui vai caber uma panela pequenininha. Do jeito que tá aqui, só cabe uma panela grande. Mostra como era esse outro antes. Aqui, era assim, vai, mostra era desse mesmo aqui. Aí eu tirei as asas, que nem essas mesmas asas aqui. Coloquei ele com o contrário, ó.
E soldei as asinhas aqui, essas asinhas daqui, eu soldei aqui, ó. Soldei aqui, aí bota aqui nesse mesmo desse aqui, ó. Mesma coisa. Que aí bota aqui, daqui, aí você vai usar uma panela pequena. Porque senão a panela grande ia cair dentro. Fica muito, Aí aqui daí, tá, eu quero muito espaço, né? um papelzinho, uma vasilha pequena, para pintar um ovo, qualquer coisinha pequena. Uma vazia menor. Aí a gente tem essa opção. A mesma peça já fiz reaproveitada de novo. Que é o lugar que era aquela, né? É a tampa dele. Aí eu vou fazer esse mesmo esquema aqui. Bota a vasilha pequena agora. Passar uma coisa pequena, né? Dá na medida. Aí assim, devagarzinho, isso é rápido demais. Isso aí eu também não gasto nem uma hora de relógio, já deixei ele pronto. É muito simples demais. E muito bom, porque você não vai usar mais. E bota onde quiser, né? Aí você Porque tem os vai comprar pezinhos, carvão, né? não vai comprar gás. É graça o pozinho, é bom demais. Todo mundo tá gostando. Eu também... Aqui mesmo, tem muita gente me pedindo por fazer. E porque tem os pezinhos, bota onde quer, né? E aqui, aqui me deu você, vai ser portátil. Botou, é tudo solto. Sei. Tudo solto. Terminou. Aí Já já tá pronto o fogão. Você vai botar o bueirinho. E eu tô aqui, ó. que o bueirinho já vai estar preso aí, né? Eu vou pra minha chacrinha. Bora, bota na mala do carro, que é pequenininho. Dá mais pra um foguinho. Aí vai assinar ali, esquentando uma carne, esquentando alguma coisa. Fazer um caldinho. Aqui em cima na panelinha. Qualquer coisa que você quiser pra brincar. É prático, né? É prato, fácil. E zero de combustível. Daqui a pouco já vou mostrar ele prontinho, viu? É rápido demais. Valeu, pessoal, me acompanha. Olha eu de novo, pessoal. Já terminei, é tão Passa prato. pra esse lado, né? Olha, é tão fácil que eu não gastei nenhuma hora de relógio para terminar ele. E ficou para mim por R$8 completo. 3 daqui, esse foi mais 2, 5 e mais 3 de cano e pronto. As outras peças tudo aproveita, até a boca dele aproveitei. Ó. Essa daqui é para poder botar. E não é essa, é aquela outra que está ali. Mas essa aqui já estava pronta só para mostrar. Aí aqui botou, ó. Uma vazia pequenininha acaba aqui. Tirou uma vazia grande. Vem essa peça aqui que eu já me então velho, essa aqui foi mais cara. Essa peça foi 12 quanto foi? Ela não me cobrou. Que é de novo. Essa aqui é para assar beiju, assar carne na chapazinha. Um galeto, uma carne de boi mesmo, um peixe. Né? Peixe, passar. Fazia o beiju, tapioca. fazia a tapioca. Né? É uma delícia. Porque mesmo. aqui é muito simples demais. Ó. Botou o canozinho que tem ali. Deixa eu pegar o caninho para mostrar aqui de novo. Não é para você, quem não me viu, né? Do outro. Vou pegar para mostrar aqui. Vou pegar aqui uma peça para mostrar a vocês. Falta essa daqui, aqui que eu tenho do outro lado. É um pedacinho de PVC, um cano de PVC, de 75. Ele tem a faixa dos 40 centímetros só. O tamanho dele. Esse daqui é para colocar aqui, ó. Mostra aqui dentro, para mostrar pessoal. Aqui dentro eu furei o buraquinho, ó. Virei. Por lá de dentro, as pontinhas para encaixar esse cano. O cano já fica preso aí, ó. Aí aqui você vai enchendo de pau de serra, que é muito fácil de encontrar em todo canto. Tem, na cidade mesmo tem. Quem tem um discozinho, quem trabalha com marceneiro, eles tem. Quem faz molde tem. E dão de graça o pauzinho. Aí vocês vão, botam no pó e apilando com o pauzinho. Ou apilando. Depois, quando vai bem apiladinho o pó, puxou, ó, deixa o pó até nessa altura daqui, ó. Do fundo do bueiro. Porque aqui aí, você deixa nessa altura, aí a vazia está em cima e a fumaça vai entrar aqui e sair aqui no bueirinho. Ele é muito simples mesmo. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer serra de cobre baratinho. Fazer. Falta só o pé pintar, né? Esse pezinho é um fundo que eu achei pro velho. Eu vou dar uma lixadinha, eu tenho um pinto. Aqui aí, olha, passei aí, tem mais bonitinho, né? É como dizer você, e essa pecinha aqui, ó. Fica novinho. Até a tampa dele se aproveita. A tampa dele mesmo. Daquela parte ali, ó. Botou aqui, aí, aqui uma vazia pequena, tirou uma vazia grande. Botou pequenininha. Então vocês, esse aqui vai assar de tudo, ó. Não se acaba, que é inox. É assim, muito prático mesmo. Já hoje eu vou negrar isso, pra ver. Isso é bom que é portátil. Todas as pecinhas vai, eu vou na minha chácara, vou querer fogo lá para assar um pedaço de carne, ou deixar um feijão cozinhando em algum canto, se não vai trabalhar, tem uma torre de pedreiro, bota uma panela grande de feijão, quando meu dia tá cozinhado de feijão, a carne, tudo. E aí, tá vendo? Aí é assim, prontinho. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, onde eu vou olhar ele cozinhando, mostrar o feijão, a carne, depois mostrar vocês.
Tchau, pessoal.